E aí, chegamos agora na revisão de recuperação. Você que não alcançou, não fica tranquilo. Chegou o momento. É o momento de relax, de você tentar conseguir recuperar aquela nota. E preste mais atenção nas aulas de história, que nossas aulas não estão difíceis, então só presta atenção. Eu sou o professor Beto e estou aí com vocês sobre essa revisão geral do terceiro ano, tá bom? Vamos lá, na tela para você, pra gente não perder tempo. Professor Beto aí. Professor, por que seu nome é João Herbert e lhe chama de Beto? Eu não sei, eu acho que é por causa de Herbert, né? Só que Beth não ficaria legal. Aí eu acho que começaram a me chamar de Beto aí, desde pequeno. O mundo após a Primeira Guerra Mundial, nós estamos vendo aí, vamos pular aqui, que são os assuntos que teve aqui nessa unidade 2, vamos já para a aula que nós vamos fazer essa revisão. A independência dos países na África e na Ásia, a Conferência de Bandung. Lembra da Conferência de Bandung? Países africanos e asiáticos se reuniram na conferência. A forma de ruptura, a independência da Índia, a independência da Indochina. Assuntos que nós estudamos dentro dessa aula aí, ó. Conferência de Bandung, convocada pelos líderes da Indonésia e da Índia, na Birmânia aí, do Ceilão, hoje Sri Lanka, e do Paquistão. Tivemos a Conferência de Bandung. Os anos seguintes à conferência, o processo de descolonização da África se acelerou e até o ano de 1960, 23 países africanos já haviam conquistado a independência. Pessoal, a Conferência de Bandung foi basicamente se reunir para esses países se tornarem independentes das suas colônias. As colônias europeias que dominavam a África e na Ásia. Em abril de 1955, a Indonésia, a Conferência de Afroasiática de Bandung, então vai ser um marco muito forte desse processo de independência. Só que, como se tornar independente? Nós tivemos formas diferentes de ruptura. Uma forma de ruptura foi ser alcançada imediatamente de acordos firmados entre a metrópole e a colônia. A metrópole dizia: colônia, nós vamos apoiar a sua independência, mas vocês vão ter que ficar dependentes economicamente de nós. Ou seja, vocês vão vender só para nós, vão comprar só de nós. Então era uma independência de fachada. E eles financiavam os líderes que assumiam o poder lá. Mas nós tivemos ruptura violenta, assim, com armas, guerra civil. E muitas vezes a metrópole novamente estava patrocinando essas armas aí dentro dessa guerra civil. Entre as forças da metrópole e das tropas libertadoras nacional, nós temos aí, desdobraram-se uma série de lutas internas envolvendo movimentos políticos e grupos étnicos rivais. Porque na África e na Ásia, principalmente na África, não só são as disputas políticas, ainda tem as disputas étnicas rivais. As etnias, elas eram diferentes e estavam no mesmo território. A independência da Índia, aí, a partir do século XVI, algumas regiões do seu território começaram a ser ocupadas por países europeus, Portugal e Holanda, e posteriormente entre a França e a Inglaterra. No século XIX foi incorporada o Império Britânico, era então considerada a joia da coroa. A joia da coroa. Aí a Índia que foi controlada aí pela Inglaterra por muito tempo. A joia da coroa. E a independência da Indochina, aí, região da Ásia, dominada pela França desde 1860, foi ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos aí... Nós estávamos em plena Guerra Fria. Então nós não temos uma guerra diretamente entre os Estados Unidos e a União Soviética. E eles vão brigar indiretamente. Uma delas foi a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos entrou na Guerra do Vietnã. Uma guerra que durou 11 anos. Guerra vergonhosa para os norte-americanos. E os norte-americanos vão sair perdendo do Vietnã. Não saem vitoriosos. Apesar de terem destruído a natureza, a agricultura do Vietnã, mesmo assim eles perdem a guerra. Deflagrou-se então a guerra também da Indochina em 46, 54. Então nós temos aí essas guerras e esse processo de independência aqui dessa região chamada Indochina. Essa península aqui, que nós temos Myanmar, Laos,
Tailândia, Vietnã, Camboja, Malásia. Malásia que é muito conhecido conosco, né? Para onde foi levado as sementes de seringa. Os conflitos árabe-israelenses. Falando de conflito, agora vamos para o Oriente Médio. A criação do Estado de Israel. Pessoal, e você liga a televisão, os conflitos presentes ainda. Latentes esses conflitos. Você liga a televisão, você ainda vai ver agora, em pleno século XXI, que essa criação de Israel, ela causa um conflito ali naquela região muito forte. Palestina e israelense brigando até hoje. A luta por um Estado palestino, porque os israelenses foram para lá, vamos aqui entender dentro da aula. O fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial lá, Adolf Hitler não estava perseguindo os judeus? 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. Aí, isso tudo, eles vão começar a lutar para a criação de um Estado judaico lá na Palestina. Estava lá na Palestina, os palestinos estavam morando lá. Vamos lá para a Palestina, para o Estado judaico, 29 de novembro de 1947. Isso daí começa com um movimento sionista ainda no século XVIII, ou no século XIX. Movimento sionista que vai se fortalecer. Eles queriam o quê? Que os judeus voltassem para a chamada Terra Prometida, onde eles tinham saído em diáspora no ano 70 depois de Cristo. E o líder judeu David Ben Gurion proclama a criação do Estado de Israel em 1948. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, 1945 termina a Primeira Guerra Mundial. 3 anos depois, nós temos a criação, olha aqui a bandeira do Estado, criação do Estado de Israel. Uma série de conflitos entre árabes e israelenses vão ser travados. Lembrando que nesse período pós-guerra tinha sido criado a ONU, a Organização das Nações Unidas. E a ONU vai ser a grande intermediadora para ser criado esse Estado. Os palestinos que tinham perdido seu território, estavam sem terra, eles começaram a lutar também pela sua existência ali naquele local. Os israelenses que já tinham expulso ele de suas terras, tinham feito guerra contra os vizinhos, e eles estão aqui resistindo. A decisão da ONU de 47 também previa a fundação de um Estado árabe palestino, coisa que não foi feita até hoje. Houve confronto armado com grupos palestinos para expandir o território israelense, expulsando os árabes da região. Então, os israelenses queriam completamente expulsar os árabes da região. Dizer, olha, essa região é terra prometida, sai daqui, a gente vai fazer guerra, vai matar vocês. Milhares de palestinos espalharam-se pelos países árabes vizinhos e por outra região do mundo. Mas nós temos aqui um período que é selado a paz. Em 1964, os palestinos fundaram a Organização para a Libertação da Palestina. E Yasser Arafat começou a buscar apoio internacional para a formação de um Estado palestino. O Acordo de Oslo, mediador, o então presidente norte-americano Bill Clinton, Arafat, o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, assinaram um primeiro acordo de paz. Só que os extremistas não vão deixar, vão mandar matar isso daqui, para que não houvesse mais paz. Vem aqui rapidinho comigo aqui, vamos sair um pouquinho do slide. É interessante nós entendermos o que está acontecendo nesse período. O conflito lá nessa região é um conflito bíblico, começa lá no Antigo Testamento. Teve o período de diáspora, cativeiro da Babilônia, o povo judeu, que era o povo hebreu, foi preso no Egito, cativeiro da Babilônia, a diáspora. Eles vão passar, depois nós vamos ter o Império Romano dominando aquela região. Aí até que o Império Romano, no ano 70 depois de Cristo, resolve expulsar o povo judeu pelo mundo. Eles saem desgarrado pelo mundo. O cristianismo se consolida na Europa. O Império Romano se torna cristão, só para vocês terem uma ideia. E os judeus eles vão ser marginalizados.
E eles precisavam de uma nação. Só que a nação ela foi feita onde já tinha sido ocupada, já estava sendo ocupada pelo povo palestino. Aí começa o conflito. A ONU coloca os israelenses lá e começa guerra. Por isso que esses acordos de paz são interessantes. Olhem na tela para vocês. Voltem na tela. Nós temos a criação da ANP. Entre a principal decisão do acordo de Oslo, que foi assinado aqui, ó, nesse momento aqui vai ser assinado o chamado Acordo de Oslo, nós temos a criação da ANP, Autoridade Nacional Palestina. Essa Autoridade Nacional Palestina, ela tinha justamente a missão de governar a pequena faixa de terra que era dos palestinos, que era a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que ficava aqui. Então, o resto tudo era de Israel, mas a ANP, essa Autoridade Nacional Palestina, ela governava essa região. Levantes palestinos, conhecidos como intifadas, vem sendo combatido pelos israelenses até hoje. Olha aí. E quando chegará a paz nessa região? E aí nós entramos dentro de um período aqui também, dentro da nossa aula, que nós estudamos sobre a ditadura militar no Brasil. A ruptura com a democracia, o governo Castelo Branco, o apoio dos Estados Unidos, o governo Costa e Silva, o AI-5, o ato institucional número 5, da ditadura militar do Brasil, na parte 1. Nós tivemos 2 aulas sobre a ditadura. Os militares golpistas destruíram o poder do presidente João Goulart. Deram golpe no João Goulart. Tá? Esse negócio da Marcha de Deus pela Família e Liberdade foi uma fachada para eles darem um golpe, como recentemente tentaram dar outro golpe. Em 30 de março de 64, militares contrários ao governo João Goulart destituíram então o presidente, tiraram ele do poder e assumiram o poder por meio de um golpe. O governo tentou mobilizar setores da Força Armada, mas se colocou em risco a hierarquia entre os comandos militares. Pessoal, quase nós tivemos a Guerra Civil. João Goulart, eu acho que ele foi muito sábio em se retirar, porque senão nós iríamos entrar numa guerra civil. E aí nós iríamos ver milhares de pessoas mortas dentro dessa guerra civil. Castelo Branco articulou um golpe militar no país conjuntamente com Costa e Silva, Augusto Rademacher e Francisco de Assis. Os 3 poderes das forças armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica se juntaram para dar o golpe. Durante o governo Castelo Branco, aí nós vamos ver ato institucional 1, 2 e o 3 sendo instituído. Castelo Branco vai ser substituído pelo Costa e Silva. Mas aí, o que acontece no governo Costa e Silva? Nós temos aqui, ó. O golpe militar só foi dado devido ao apoio dos Estados Unidos. Bradessan, Operação Bradessan, grande apoio dos Estados Unidos aí. A gravação de conversas entre John Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, revelam, eu passei até material complementar para vocês, que era o dia que durou 21 anos. Revelava o que tinha por trás desse golpe. Recursos financeiros para combater o comunismo no Brasil, muito forte. Tanto é que esse recurso financeiro que combatiu o comunismo vai ser o financiador do chamado milagre econômico. Lembra que tem um milagre econômico? O embaixador e agente da CIA conspiraram, encorajaram os militares brasileiros a depor o presidente eleito pelos brasileiros, João Goulart, dentro da Operação Bradessan. Eles vão colocar aviões, guerrilheiros à disposição do Brasil. Ou seja, quase nós entramos na Guerra Civil. O governo de Costa e Silva, alinhado-se à linha dura, assume agora não é mais Castelo Branco, é sorbonista não, agora é a linha dura e começa um processo de fechamento, é feita uma nova Constituição, a Constituição de 1967, mas é nesse governo de Costa e Silva que nós vamos ter o ato institucional de número 5. Nós estamos em 13 de dezembro de 1968. E é lançado o ato institucional número 5.
fim do habeas corpus, pessoas sendo aposentadas compulsoriamente, fim da liberdade de expressão. Terrível. E aí nós tivemos os outros governos. Depois de Costa Silva, vem Médici, que vai ser também da linha dura, vai ser o período de chumbo, e nós temos o governo de Geisel, até chegar a João Batista Figueiredo. Geisel vai começar um processo de redemocratização do Brasil. E João Batista Figueiredo está relacionado ao nosso estado, que é ele que cria o estado de Rondônia. Mas aí o Brasil precisava passar por um processo de redemocratização, direta e já. É a campanha que está na rua. Só que não teve eleição direta. Quem vai ser eleito de forma indireta vai ser Tancredo Neves. Mas, pelo menos, era uma esperança do Brasil. O Brasil, nesse momento, depositava uma esperança muito grande nessa figura aqui chamada Tancredo Neves. Só que Tancredo vai morrer no hospital. Quem assume, vindo lá do Maranhão, é José Sarney. José Sarney, que tinha recentemente mudado de lugar, de posição, assume e o Brasil entra numa das maiores crises econômicas existentes. Planos foram feitos muitos. Certo? Nenhum deles. E nós vamos nos deparar com a Constituição de 1988, aí, ó, a campanha direta já. Pensem vocês, no mesmo palco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos outras figuras aqui no mesmo palco. Nós temos Ulisses Guimarães. Nós temos figuras, porque por eleições livres diretas para presidente, contra o arroxo do desemprego. Então nós estamos vendo uma campanha que foi pluripartidária. O estádio do Pacaembu em São Paulo, em 27 de novembro de 1983, lotou. Continuou em Olinda, Curitiba, Porto Alegre, ainda pelo interior paulista, Salvador, chegando à Praça da Sé, com 200 a 300 mil pessoas acompanhando, diretas já. E foi feita a emenda à Constituição, lembrando que a Constituição que estava em vigor era de 1967, e era feita a emenda à Constituição, que pedia essa direta já. 298 votos a favor e 65 ao contrário. Perdeu-se por 22 votos, porque não teve maioria absoluta. Não teve maioria relativa, desculpa. Teve maioria absoluta, mas não teve maioria relativa. A eleição de Tancredo Neves, Paulo Maluf derrotado e Mário Andreasa, parte da situação bandeou para a oposição. O vice, Aureliano Chaves, José Sarney e Marco Maciel. Tancredo tornou-se candidato pelo PMDB e venceu com 480 votos lá no colegiado, contra 166 para o Paulo Maluf, que era do PDS. Antes de 180 dados a Maluf, de 15 de janeiro de 85. Pessoal, começa o governo de José Sarney. Nós temos uma nova Constituição. Sucessivos programas econômicos todos vão dar fracassado. O plano cruzado, gente, olha a inflação, quanto chega. Pelo amor de Deus, nós estamos assim na pior crise que o Brasil está vivendo. Entre a Constituição de 88, era uma esperança, a Constituição Cidadã. Lei de proteção do meio ambiente, garantia de aposentadoria para trabalhadores, fim da censura, redução do mandato presidencial para 4 anos. O governo de José Sarney foi criado a nova Constituição. SUS, voto facultativo, 16, 17 anos, voto de analfabetos, autonomia para os municípios, demarcação de terras indígenas. Então são avanços dessa Constituição de 88. Mas o Brasil estava em crise. Mas você não está em crise não, que você vai fazer sua prova agora e vai recuperar sua nota, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui. Boa prova.